Olá, ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Imre Kertész. Imre Kertész, que foi um escritor húngaro, nascido em Budapeste em 1929, de uma família judia abastada, e que foi um sobrevivente do Holocausto, que faleceu na mesma cidade de Budapeste em 2016 e que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 2002. A sua obra lida com temas relacionados com o Holocausto, com ditaduras e com a liberdade pessoal. O Imre Kertész nasceu em 9 de novembro de 1929, em Budapeste, como já disse. Era filho de um casal de comerciantes judeus, e os seus pais separaram-se quando ele tinha apenas 5 anos de idade. No final dos anos 30, portanto, tinha ele à volta de uns 10 anos de idade, quando estava quase para começar a Guerra Mundial, a Hungria aliou-se à Alemanha, do Hitler, e por isso o Kertész, quando foi para o ensino secundário, foi colocado numa sala especial apenas para alunos judeus, de acordo com as regras, né, do nazismo. Depois, então, em 1941, a Hungria foi forçada pelo Hitler a entrar na guerra e, em 1944, então, quando o Imre já tinha 15 anos, foi deportado, juntamente com muitos outros judeus húngaros, e enviado para os campos de concentração. Esteve em Auschwitz e daí transitou depois para o campo de Buchenwald. Quando chegou ao campo de concentração, ele que já estava sob aviso, as coisas que tinha ouvido falar e tinha lido, alegou que tinha 16 anos, 16 e não 15, que era a idade mínima para se poder trabalhar e assim evitar que fosse imediatamente exterminado, que era o que acontecia a quem podia ser útil, não é? Aos doentes, velhos, crianças. Depois, quando ele foi libertado em 1945, regressou de novo a Budapeste e aí formou-se, fez o ensino médio em 1948. Em seguida, ele foi procurar emprego e começou a trabalhar como jornalista e também começou a trabalhar como tradutor. Depois, em 1951, ele foi demitido do jornal onde trabalhava, porque o jornal ligou-se ao Partido Comunista e despediram-no. Depois, entretanto, fez o serviço militar. No fim do serviço militar, ele trabalhou algum tempo numa fábrica e depois empregou-se no departamento de imprensa do Ministério da Indústria Pesada. E, entretanto, em 1953, ele realmente começou a trabalhar como freelancer, né? A escrever para, para jornais como independente, portanto, e continuou a traduzir autores, sobretudo autores de língua alemã, como, por exemplo, o Friedrich Nietzsche, o Sigmund Freud, o Ludwig Wittgenstein e o Elias Canetti. Todos eles tiveram uma influência significativa depois na sua escrita. Foi também nessa altura que ele começou então a fazer os seus primeiros escritos.
Bem, e então o seu primeiro livro chamou-se, em português, porque eu não vou falar aqui, não vou dizer os nomes em húngaro, porque não tenho a mínima hipótese, que chama-se, na tradução portuguesa, o Sem Destino, um, e que descreve as experiências portanto, do protagonista, que é um tal Georgi Koves, que é Georgi, em português Jorge Koves, nos campos de concentração de Auschwitz, de Buchenwald e de Zeitz. Um, uh, Portanto, depois, o livro tentou editar nos anos de 1969 até 1973, mas a sua publicação foi sempre rejeitada lá pelo regime comunista da Hungria. Mas depois acabou por ser publicada em 1975, mas sob um silêncio completo. O regime não lhe fez nem permitiu qualquer referência ao livro. No entanto, teve leitores e que começaram a interpretar o livro como sendo uma autobiográfico. Ele estaria a contar a sua própria história, mas o Kertész recusou sempre que o livro era autobiográfico. Poderia ter a sua vida poderia ter algumas conexões com a vida do protagonista, não é? Do Jorge, mas a autobiografia não aceitava que fosse. De qualquer maneira, a obra começou a fazer parte do currículo de leitura de muitas, até de uma grande maioria das escolas de ensino médio na Hungria. Então, a forma como este livro foi tratado lá pelo regime foi descrita no livro seguinte, que tem o título A Recusa, foi editado em 1988, e que é considerado como que o segundo volume de uma trilogia, que começou, como já vimos, com o Sem Destino, foi continuado com este da Recusa, e que iria terminar depois com um terceiro, que era o Cádiz para uma criança que não vai nascer, que foi editado em 1990. Portanto, o Cádiz é uma oração judaica sobre os mortos. Né? Então, neste livro, o protagonista, que é o mesmo do tal Jorge Koves, né, que já era o protagonista dos anteriores, do Sem Destino e da Recusa, reaparece neste terceiro volume a rezar o seu Cádiz pela criança que ele se recusa a gerar no mundo que permitiu a existência de Auschwitz. Como já vimos, portanto, aquele primeiro livro dele, que foi editado lá na Hungria, foi muito mal recebido pelo regime, e ele então mudou-se para a Alemanha, e onde teve de facto o apoio de editoras e de leitores, e onde aí viveu muitos anos. Mas, no entanto, apesar dele passar a residir em Berlim, que na altura já tinha terminado portanto, a separação, né, entre a Alemanha Democrática e a Alemanha Federal, né, ele começou a ter muitos leitores, começou a ser um escritor muito conhecido e começou realmente a publicar mais, tendo aqueles livros, o segundo e o terceiro, de que já falei, sido então publicados na Alemanha. Mas pronto, mas ele lá na Alemanha continuou também a fazer traduções dos autores que já falámos e também de peças de teatro do Friedrich Dürrenmatt e do Tancred Dorst. Mas eles, portanto, ele continuou sempre a escrever em húngaro, mesmo residente na Alemanha, e a fazer traduções para húngaro. De qualquer maneira, ele teve que, nos primeiros anos, né, dedicar-se mais às traduções, porque só começou realmente
a publicar, eh, mesmo no final dessa década de 80. Como já vimos, não é? Portanto, a Recusa foi publicado só em 1988 e o Cádiz é em 1990. Portanto, ele passou, digamos, uma década, talvez, de estadia na Alemanha sem publicar livros. Esta trilogia foi, de facto, a grande obra dele, que o lançou, que o tornou um autor célebre. Mas ele escreveu de muitos outros livros, não é? Por exemplo, escreveu palestras e ensaios que foram recolhidos em vários livros. Um deles que se chamaria em português O Holocausto como Cultura, que foi editado em 1993. Outro que seria Momentos de Silêncio enquanto o Esquadrão de Execução recarrega, foi editado em 1998. E então outro que está editado no Brasil, sob o título A Língua Exilada, que foi editado em 2001. Há também outros livros que estão traduzidos também em português, embora a maioria deles são no Brasil. Por exemplo, A Bandeira Inglesa, que é o título que tem no Brasil, que foi editado pela Planeta em 1900, e que é um livro de 1991, que é um livro de contos, que tem 3 contos. Depois outro, que foi editado pela Companhia das Letras lá no Brasil, com o título A Língua Exilada, e como já dissemos, né, já referi ali atrás, faz parte daquele grupo que reúne palestras e ensaios dele. E então um outro, que é que em Portugal tem o título A Aniquilação, e que foi traduzido no Brasil com o título Liquidação, que é lá no Brasil pela Companhia das Letras, e cá em Portugal já veremos como e porquê. Portanto, estes serão os livros assim, principais dele e os mais conhecidos. Depois, o Kertész foi um autor que recebeu imensos prémios lá na Alemanha, enquanto lá viveu, que, portanto, um país onde ele adquiriu, a sua obra adquiriu grande sucesso, e viu, então, depois disso, de tudo isso, o seu valor reconhecido pelo Comitê Nobel com a atribuição do Prémio Nobel em 2002. Prémio esse que lhe foi atribuído por uma escrita que defende a frágil experiência do indivíduo contra a arbitrariedade bárbara da história. Portanto, como vivemos e veremos, tanto toda a obra do Kertész anda à volta de temas como o destino, ou a sua ausência, veremos depois, sobre a liberdade, o instinto de sobrevivência e a moral. Estes são, digamos, os temas, as principais características de toda a escrita do autor. Ora bem, o Imre Kertész morreu em 31 de março de 2016, em Budapeste, onde, entretanto, já tinha voltado a viver, com 86 anos de idade. Faleceu na sua casa lá de Budapeste, na decorrência do mal de Parkinson, que doença que já o vinha afligindo há vários anos. De qualquer maneira, como ele passou uma grande parte da sua vida e onde ele foi mais feliz na Alemanha, ele deixou os seus escritos, todo o seu espólio pessoal, para a Academia de Artes de Berlim, onde podem ser consultados. Ora bem, depois disto, e como habitualmente faço, vou dar-vos conta dos livros que ele tem editados em língua portuguesa e, sobretudo, em Portugal. Ora bem, o que é que eu tenho? Eu tenho a tal dita trilogia, que foi editada cá em Portugal pela presença
pela Presença, pela editorial Presença. Temos o Sem Destino, que eu já falei mais porque andei a lê-lo ao longo desta semana. Temos depois o segundo, a Recusa, e o terceiro, o Cádiz para uma criança que não vai nascer. Entretanto, eu tenho também um outro, Crónica de uma Metamorfose, que é do tal diário, não é? Do tal escrita em género de diário, que ele reuniu em alguns livros, entre eles este, e depois tem também o outro, o tal pequeno romance, ou novela, ou grande conto, que é a Aniquilação. Ora bem, então, antes de me dedicar à trilogia, dizer alguma coisa sobre estes dois livros. Aqui sobre, portanto, um outro, Crónica de uma Metamorfose, que no Brasil foi editado com o título Eu, um Outro, editado, portanto, pela Planeta. Diz assim aqui na sinopse que neste livro, em registro de diário, mas muito intencionalmente escrito como uma obra de ficção, o Kertész é assumidamente o autor das notas pessoais que foi escrevendo entre os anos de 1991 e de 1995. Portanto, como vimos, há um livro anterior onde ele escreveu, onde ele reuniu notas, né, também ao estilo diário como este, mas em anos mais antigos. Portanto, como em livros precedentes, encontramos aqui um dramático questionamento da identidade de quem sobreviveu e se descobriu justamente privado da sua identidade por regimes totalitários. Depois, sobre a Aniquilação. A Aniquilação, que foi editada em Portugal pela Ulisseia, não pela Presença, que tem editado os outros, no geral, toda a obra dele, diz que 10 anos após a queda do comunismo, o consultor editorial Kezeru começa a desenvolver um trabalho de memória obsessiva a respeito de Aniquilação, que era uma peça de teatro do seu amigo B, que ele chama só o B, que em dado momento conseguira salvar do seu espólio. E o B, que tinha nascido em Auschwitz, tinha suicidado em 1990, para surpresa de todos, e então esta sua peça retrata de forma assombrosa a situação que os sobreviventes iriam, na realidade, defrontar. Ora bem, este livro é um livro muito curioso, porque é quase que assim uma mistura de prosa e de drama. Porquê? Porque ele vai, como que, vai escrevendo textos e depois vai transcrevendo passagens da tal peça de teatro que ele diz que encontrou no espólio do tal amigo B. E depois vai intercalando pedaços em teatro, não é? em escrita dramática, e pedaços em escrita narrativa. Portanto, interessante, muito interessante, inclusive até podia ser utilizado nas escolas, que é um livrinho muito pequenino, para ensinar aos alunos, não é, a distinção entre os dois géneros de escrita. Fica esta ideia. Ora bem, depois disto então, vamos falar vamos lá ver, que isto já ainda tem tempo para dizer umas coisinhas, então da trilogia. Ora, eu iria começar e deter-me sobretudo aqui sobre o primeiro, O Sem Destino, que foi um livro que eu andei a ler esta semana e que gostei muito e que, pronto, se puder e quando puder, vou tentar ler os seguintes. Ora, O Sem Destino, como já se lhe disse, narra o princípio
da Odisseia deste tal Jorge, em português seria Jorge, que era uma criança de 15 anos, judia, filha de um comerciante de Budapeste, que estudava nas escolas próprias para judeus, não é? Mas que foi, juntamente com muitos outros húngaros, deportado para os campos de concentração. O seu pai também já tinha sido deportado há algum tempo atrás. Ele e a família nunca mais souberam nada do pai. E só se vem a saber depois, no final do livro, que o pai morreu lá no campo de concentração. Isto apesar do Kertész jurar e transjurar que este livro não é uma autobiografia, há aqui muito, muito, muito da sua própria vida. Inclusivamente o facto de os pais estarem separados. O pai vivia com outra mulher, a madrasta até era uma boa senhora e gostava muito dele e ajudava-o, mas não era a sua mãe. E havia até um certo contencioso entre a mãe e a família do pai, porque a mãe exigia, não é, que ele queria que ele fosse também lá a passar tempos com a família dela e com... Pronto. Mas isto é um pormenor de inicial, porque o principal da história começa quando ele é deportado para os campos de concentração. Ele vai depois naqueles comboios, né, como a gente conhece, das muitas, eu diria centenas de livros que há sobre o Holocausto. E então já sabemos perfeitamente como é que eles transportavam os prisioneiros em vagões próprios para o gado, ou vagões próprios para mercadorias, viagens de não sei quantos dias, e que alguns até chegavam a morrer pelo caminho, outros chegavam lá debilitadíssimos. E então ele lá acabou por chegar a Auschwitz. Aí teve um primeiro contacto realmente com aquele ambiente, mas ele, como criança, levava até achava aquilo tudo assim quase como uma brincadeira. Ele não sabia bem ao que ia. Ele depois via lá aquelas chaminés que estavam um cheiro muito estranho, que nunca ele pensava que aquilo que eram os fornos crematórios, só veio depois a saber mais tarde que aquilo era onde queimavam os corpos dos que morriam. Outros não morriam, mas começavam a ficar velhos, ou eram crianças, já eram improdutivos, ou eram mulheres que não tinham forças para trabalhar, e então, antes de os meterem nos fornos crematórios, passavam pelas câmaras de gás e eram assassinadas, é o termo, não podemos fugir à palavra. E então ele descreve aqui como lhes tiravam as roupas e os forçavam a vestir lá as roupas da prisão. E marcavam-nos logo com uma marca, atribuíam-nos um número que os passaria a designar por todo o tempo que estivessem no campo de concentração. E havia pessoas que estavam lá, não uma, mas dois, mas 10, até alguns 15, chegaram a estar 15 anos em campos de concentração, passaram lá praticamente a sua vida ativa, não é? Em campos de concentração, que ele depois encontrou-se, claro, com alguns, e então marcavam-nos e atribuíam-nos um número que eles teriam que ter sempre marcados no peito e numa perna, mas ele esteve lá pouco esteve em Auschwitz, porque foi logo levado para Buchenwald. Depois ainda esteve algum tempo no campo de Zeitz, mas foi muito pouco, e no campo de trabalho, onde ele trabalhava lá no campo. Mas depois, entretanto, ele teve um acidente, ficou doente e voltou para Buchenwald, porque lá em Zeitz não tinham os fornos crematórios. E então, quando eles começavam a ficar muito mal, mandavam-nos
de volta para Buchenwald, à espera que, então, que morressem para os meterem no forno. Mas o que é certo é que ele, pronto, no meio de muitas peripécias, depois se lerem o livro irão ver, ele acabou por recuperar, não completamente, até ao fim, até ser depois libertado, porque ele só para lá foi levado já, eh, enfim, já quase no final da guerra, e só lá esteve obras de um ano. E, entretanto, os americanos chegaram, portanto, libertaram o campo, e eles foi recambiado para a Hungria, e então o livro termina com a sua viagem, digamos, o último capítulo é a viagem de regresso à Hungria, parte transportado, parte a pé, chega a Budapeste, encontra tudo mudado, já não encontra a sua família, e enfim, ainda tem aqui uma longa conversa com uns idosos que ele conhecia de antes de ir de ser levado para o campo de concentração, e enfim, tem aqui um diálogo com eles que é de facto, eu diria, quase o mais importante deste romance. É aquele diálogo final em que eles, os idosos, queriam por força que ele dissesse, mostrasse os horrores dos campos de concentração, que é aquilo que, no geral, todos os autores narram, não é? Todos os romances que nós conhecemos dos campos de concentração narram as desgraças, o que as pessoas lá sofreram, o que viram sofrer a outros. E eles queriam então que ele lhes contasse tudo isso. Mas nosso Jorge Coves não estava para aí virado. E o que ele queria era contar como, apesar de tudo isso, se conseguia ser feliz no campo de concentração. Como se conseguia ser feliz cá fora, apesar de todas as contrariedades da vida. Porque a vida é mesmo uma sucessão de horas boas e más, mas, no geral, mais de sofrimento do que de felicidade. É por isso que o livro se chama Sem Destino. Sem Destino. Porque ele acha que o destino não existe. As coisas vão sucedendo por coincidência, por acaso. Ele foi para o campo de concentração como não podia ter ido. Ele podia ser ainda eventualmente mais infeliz cá do que lá foi. Porque ele, se é verdade que ele lá sofreu muito e ia lá morrendo e acabando nos crematórios, mas o que é certo é que também lá encontrou muita gente boa. Muitos outros, inclusive prisioneiros, médicos, enfermeiros, até outros judeus e não judeus. Encontrou ciganos, encontrou muita gente que estava também lá levada para o campo de concentração. Cada um tinha na marca que tinha gravada junto ao número, tinha uma letra que indicava qual era o seu país de origem. Ele até na parte final esteve internado lá num hospital, digamos assim, lá em Buchenwald, que era onde o médico, não, o enfermeiro que o responsável lá digamos, da enfermaria dele era um prisioneiro polaco. O médico era também um prisioneiro e, portanto, está a ver, enfim, ele procurava esquecer a parte má e só recordar e fixar na sua cabeça as coisas boas, porque no meio daquela desgraça tão grande também se conseguia ser feliz. E é exatamente com essas palavras que ele termina o livro. Diz: pois também lá, entre as chaminés, nos intervalos do sofrimento, algo se assemelhava à felicidade. Toda a gente me pergunta só pelas vicissitudes, pelos horrores. Todavia,
no que me diz respeito, é talvez essa a experiência mais memorável. Sim, é disso, da felicidade dos campos de concentração, que eu lhes falarei na próxima vez, quando me perguntarem. Portanto, talvez seja uma forma, um lenitivo, não é? Para que ele usou e que provavelmente muitos dos sobreviventes tiveram que usar. Lembrar-se dos amigos que lá tiveram, dos amigos que lá deixaram, de quem hoje os ajudou, até alemães, até indivíduos da GSS, sobretudo de patentes mais baixas, muitas vezes eles ajudavam os prisioneiros, também tinham dó e pena do sofrimento deles. Portanto, há gente boa em toda a parte. E é isso que ele se queria agarrar e que ele procurava, e que o autor, não é? Procurou pôr neste livro e para consolo seu e de outras pessoas que por lá passaram. Dizem muitos críticos, que é uma das mais belas obras que existem sobre o Holocausto, que vale a pena ler e que eu, de facto, muito aconselho, sobre a boca inocente de uma criança de 15 anos. Pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado de mais esta conversa e se Deus quiser, para a semana cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Peço-vos que ponham aí, que subscrevem o meu canal, porque assim será mais fácil encontrarem os meus vídeos e serem notificados cada vez que eu puser um vídeo novo. Ora, passem muito bem.